Cordiais saudações, aqui quem vos fala é o Padre Policarpo. Bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa e a esta subseção Pergunte ao Padre. Vou ler aqui o comentário e a pergunta do Felipe Henrique e depois eu vou comentar. Bom dia, Padre Policarpo. Eu vi o vídeo de um franco-latino sede vacantista acusando os ortodoxos de terem se infiltrado no Concílio Vaticano II. Qual a posição dos ortodoxos em relação a isso? O que eu sempre percebi é que eles vivem falando mal da Igreja Ortodoxa, sendo que a igreja toda problemática é a Igreja Romana. Ok, li o texto e vou aqui responder a pergunta dele. Qual a posição dos ortodoxos em relação a isso? A isso o quê? A essa acusação de que os ortodoxos se infiltraram no Vaticano II para destruir a Igreja Romana. Bom, isso aí é conspiração, né? É, é, é uma conspiração como a conspiração dos terraplanistas e tantas outras conspirações que vacina causa HIV, que vacina vai te transformar em jacaré e tantas outras, né? Ou que você tomar ivermectina é bom para Covid. É uma conspiração e as conspirações são feitas por pessoas idiotas. É o que eu tenho que falar, né? Idiotas. Bom, os ortodoxos se infiltraram no Vaticano II de modo nenhum. O que acontece é que no Vaticano II houve um adornamento, tá? Uma atualização, uma modernização com João 23. Então, a Igreja Ortodoxa ela não tem nenhum interesse em destruir qualquer igreja, muito menos a Igreja Latina, porque a Igreja Latina ela começou a ser destruída por ela mesma com o agostinianismo, é, com a doutrina do pecado original, da corrupção da natureza humana, com a mudança na administração dos sacramentos, com a mudança nos ritos, é, quando passou a distribuir apenas o pão consagrado, ao invés de dar do cálice para os fiéis, ao separar a crisma do batismo, que esses dois sacramentos sempre foram administrados juntos por todas as igrejas desde o começo. Enfim, a Igreja Romana ela foi trilhando esse caminho de mudar a administração dos sacramentos, mudar o rito, de mudar doutrinas e até mudar dogmas. Isso, então ela foi se destruindo ao longo do tempo, aos poucos, gradualmente. Ela foi se afastando e perdendo as características da ortodoxia que ela tinha quando ela se separou da Igreja Ortodoxa em 1054. Ela foi perdendo essas características, né? A questão do próprio papismo, que o Papa se tornou um superbispo, isso não existia no primeiro milênio. Então, a Igreja Ortodoxa não precisa se infiltrar em lugar nenhum para destruir a Igreja Romana. Ela vem se destruindo. Então, o que os tradicionalistas falam, que a Igreja de sempre, que a missa de sempre, é baboseira. Tá? É baboseira. A missa de sempre tem o que? 500 anos, aí, menos de 500 anos. Tá? Que foi feita em Trento, no Concílio de Trento. Então se pode dizer que tem menos de 500 anos a chamada missa de sempre. E que a igreja foi mudando a sua administração e tudo mais. Eu, enquanto ortodoxo, lamento todas essas mudanças, principalmente doutrinária, quando fala do pecado original, né, da questão que o bispo Agostinho de Hipona trabalhou da graça, né? São questões complicadas. É, na questão da liberdade humana, da vontade, é, que
e muitas coisas, né, que o bispo de Hipona fez aí que atinge diretamente a Igreja Romana, a sua doutrina. A questão do pecado original é uma dessas questões, né? É, que as pessoas são manchadas pelo pecado original, que a natureza é quase que destruída e que nós somos escravos do pecado e tudo mais. Na Igreja Ortodoxa não existe isso. O pecado, né, não houve transmissão do pecado original. O pecado de Adão e Eva foram pecados deles, pessoais. O que houve foi um enfraquecimento da natureza humana por causa dessa desobediência. Então a natureza humana, seus descendentes, passaram a ter o que? Uma tendência ao pecado e paixões desordenadas, mas nada que destruísse a natureza humana. Né? Aliás, o Agostinho vai servir de base para Lutero e para Calvino. Eles vão beber nas fontes agostinianas, mas não é o tema da sua pergunta. Né? Então, por que eles fazem essa acusação, os sede-vacantistas e os tradicionalistas em geral? Porque houve cardeais, bispos como Yves Congar, cardeal Danielu, o padre Hans King, que eram teólogos de grande calibre, eram teólogos respeitados, homens inteligentíssimos, que começaram a estudar a Igreja Ortodoxa, a teologia oriental, os padres orientais, que não eram tão conhecidos e ainda não são no mundo ocidental, eles começaram a ter uma visão, tentar contornar a teologia agostiniana que tanto mal fez a Igreja Romana, na questão da justificação, repito, do pecado original e tudo mais. Então eles tentaram contornar a doutrina agostiniana, o Hans King, outros padres, é, se apegaram mais aos padres orientais, como Máximo, confessor, Simeão, novo teólogo, o que mais? E os outros padres orientais da patrística grega, São Basílio, São Gregório Nazianzeno, enfim, né? E estudaram, e se apaixonaram, e viram que a teologia oriental ela é melhor que a teologia agostiniana em vários sentidos. Ela é mais original, ela é melhor, porque quando se trata de lidar com o povo, sabe, vai olhar as pessoas com piedade. Por exemplo, até a teologia do sacramento da penitência é diferente na Igreja Romana. Na Igreja Romana, o padre ele absolve e você é perdoado dos pecados, mas a culpa permanece. Daí tem que fazer a penitência, obter indulgências. E se a pessoa não consegue cumprir a penitência para pagar a pena, a culpa daquele pecado, a pessoa vai para o purgatório. Na Igreja Ortodoxa não. A Igreja Ortodoxa vê o pecado como uma doença, uma enfermidade. E quando o sacerdote absolve, a pessoa não tem culpa nenhuma, não tem dívida da pena, não tem. Se a pessoa morrer, ela vai para o céu. Agora, quando o padre absolve na Igreja Ortodoxa uma pessoa, né, através do sacramento da penitência, ou não são os enfermos, que são os enfermos na Igreja Ortodoxa está ligada também ao sacramento da penitência, quando o sacerdote absolve e a pessoa morre, ela vai direto para o céu, não tem purgatório nenhum. Agora, quando um padre dá a penitência, até apagou a tela aqui, quando o padre dá a penitência, é, é, quando o padre dá a penitência, é, é para que a pessoa. É um remédio, tá? Na Igreja Ortodoxa a penitência é um remédio para a pessoa se emendar. É isso, né? Então assim, como eu falei, bispos, padres, cardeais da Igreja Romana
eles se apaixonaram ou gostaram da teologia oriental, da teologia ortodoxa, por causa desses nuances que não existem na igreja romana, na igreja latina, e como que descobriram um novo mundo, tá? Então, então eles escreveram livros falando da teologia ortodoxa, da teologia oriental, recorrendo aos padres gregos que não eram conhecidos aqui no Ocidente. E por tudo isso é que é falado que os ortodoxos tiveram influência no Vaticano II, mas não teve influência nenhuma. Foram os próprios teólogos romanos, os melhores expoentes da Igreja Romana, é que descobriram a teologia oriental, os padres gregos, entendeu? E por isso publicaram livros e são chamados de modernistas é, é, por essa gente, sede-vacantistas. Agora, comentando o que você falou ainda, né, que a igreja problemática realmente é a igreja romana, né? E o sede-vacantista ainda está em em piores lençóis. Por quê? Porque ele fala que o Papa é infalível, que o Papa não pode cair, mas ao mesmo tempo ele disse que a Igreja Romana está com a sé vacante desde João 23, tá? Desde João 23. Então, João 23 eu não me lembro quando ele morreu, mas desde a década de 60. Então, ó, década de 70, 80, 90, 2000, 2010, quer dizer, a gente está aí 60 anos, ou quase 60 anos, sem Papa na Igreja de Roma, é complicado, né? Dizer que, quer dizer, então eles, para resguardar a infalibilidade do Papa, eles falam que não tem Papa, né? Que a sé está vacante, mas vacante por 60 anos, né? Não é ser vacante por um dia, sabe? Por alguns meses ou até por um ano. É vacante por 60 anos, quer dizer, a gente teve gerações de pessoas que viveram e morreram e não viram a igreja romana ser restaurada, segundo a doutrina dos sede-vacantistas, né? Então, e aí acontece, fala que o Papa é infalível, mas a igreja não tem Papa, então eles acabam dizendo que Jesus Cristo falhou na sua missão, porque a sua igreja, ela foi presa do diabo, a sua igreja as portas do inferno prevaleceram contra ela durante um período. Quer dizer, se eu chegasse ao sede-vacantismo e raciocinasse, eu ia virar agnóstico ou ateu. Protestante eu não ia virar, né? Jamais. Mas se eu chegasse a essa conclusão e fosse católico romano, ou eu aceitava o tradicionalismo como do Santo Dom Bosco, ou aceitava a igreja moderna do Paulo VI, ou se eu virasse sede vacantista e chegasse a esse raciocínio de que não tem Papa, então Jesus Cristo foi na sua missão, então eu ia virar agnóstico, sabe? É para onde leva o raciocínio lógico. Não tem como você sustentar o sede vacantismo. Por quanto tempo a igreja vai ficar sem Papa? Por quê? 100 anos? 70, 80 anos? Porque esse Papa não vai chegar lá e decretar do dia para a noite, ó, todos os meus predecessores estavam errados e eu vou restaurar a missa de sempre, né? A missa de sempre que não tem nem 500 anos ainda. E é isso, né? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta satisfatoriamente e a todos vocês que gostam do meu trabalho, eu convido a deixar um like para se você acha que esse vídeo é importante, mais pessoas devem assistir a este vídeo. É, curtam, comentem e compartilhem em suas redes sociais. Quem puder dar um hype, tanto melhor, né? Que esse vídeo vai ter mais disparadas. E é isso. E até, né, a próxima sessão, pergunte ao padre.